noite. Eu gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do nosso Deus e te dar as boas-vindas a mais um vídeo devocional da nossa série Esperança que Vem do Céu. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus que pode ser encontrado no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 16 ao versículo de número 20. Esse texto foi o texto que aqui em Morungaba nós expomos, estudamos e fomos instruídos pelo Senhor Deus no domingo à noite. E eu queria trazer um pouco dessa reflexão àqueles que não são daqui de Morungaba e rememorar alguns elementos do sermão de domingo para aqueles que são e ver como esses elementos, como esses aspectos e como esse texto pode nos dar esperança nos dias em que nós estamos vivendo. Diz assim a palavra de Deus por intermédio do evangelista, por intermédio de Marcos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam redes ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Bom, esse texto está no Evangelho de Marcos, bem no início. O Senhor Jesus, no início do seu ministério, logo após João Batista ter sido preso, inicia a sua caminhada e ele inicia, como diz o versículo 15, anunciando que o Evangelho, que o reino de Deus havia chegado. Jesus é o reino de Deus, ele inaugura o reino de Deus em sua forma e convida a todos aqueles que escutam a sua mensagem e estão ao redor dele a se arrependerem e adentrarem nesse reino. Por mais que o reino de Deus não seja de forma tão explícita como no Evangelho de Mateus, um aspecto trabalhado na teologia de Jesus e na teologia aqui em Marcos, o evangelista nos diz que enquanto Jesus está pregando e anunciando o reino de Deus, ele caminha junto ao mar da Galileia e ele vê duas duplas que seriam futuramente seus apóstolos e os chama. Nós meditamos então sobre a natureza da nossa vocação. Primeiro, que a vocação é para todos. A vocação não faz distinção e diferença de gênero, de raça, de cor, de valor, de posição socioeconômica. O chamado de Deus no Evangelho, o chamado que diz: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. A mensagem de boas novas que nos chama ao arrependimento, que nos convida a nos arrependermos dos nossos pecados, dizendo que a nossa inimizade para com Deus foi removida e foi acabada em Cristo Jesus e que a justiça que pesaria sobre nós foi colocada sobre as costas dele. Esse chamado é para todos. Esse chamado também é um chamado soberano e irresistível. O Senhor Jesus chama os seus discípulos, ele chama, no caso, Simão e Pedro, Simão, Pedro e André, me perdoem, e eles imediatamente seguem Jesus sem qualquer tipo de explicação, sem qualquer tipo de elaboração, sem qualquer tipo de proposta. Jesus apenas diz: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E esses homens levantam e vão, e logo mais adiante, quando ele vê Tiago e João com seus pais, com seu pai e seus empregados limpando as redes de uma volta de uma pesca frustrante, os chama para vir e eles vão. Esses homens abandonam tudo e vão. Esse é um aspecto importante da nossa vocação. A nossa vocação é para todos os tipos de homem, então nós precisamos anunciar esse evangelho para todos os homens, em todos os tipos, em todas as suas formas, sem nenhum tipo de distinção, apenas anunciar que a justiça de Deus foi feita em Cristo Jesus. Um outro aspecto é que quando nós atendemos a esse chamado que é feito de forma soberana pelo nosso Senhor Jesus, e ele é irresistível a nós precisamos abandonar toda a nossa forma de vida anterior.
Aqui não é uma separação total, uma dicotomia entre o secular e o sagrado. Mas nós não pensamos mais conforme o mundo, não vivemos mais conforme o mundo, não elaboramos a nossa vida, planejamos a nossa vida e vivemos a nossa vida segundo os paradigmas e preceitos do mundo. Mas nós vivemos segundo o Senhor Jesus, segundo o Senhor Deus e segundo o fato de que agora somos chamados seus filhos e não mais suas criaturas, que fomos inseridos na oliveira brava que dá a redenção e que nos coloca de volta ao Pai. Vivemos uma vida agora para a glória de Deus e para proclamar a sua graciosa graça, a sua justiça, o seu amor, o seu cuidado e a sua providência. Mas um outro aspecto importante da nossa vocação, e talvez seja um grande aspecto para nós meditarmos nesses dias, é que o chamado, a nossa vocação para sermos cristãos, tem dois desdobramentos que pode ser encontrado no versículo 17, quando Jesus diz: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Tem duas ações interessantes nesse texto. O primeiro é a ordem de Jesus, ou o convite de Jesus, que é: "Vinde após mim." Me sigam. Aprendam de mim. E o segundo é: "E eu vos farei pescadores de homens." O primeiro ato da nossa vocação é de seguirmos a Cristo. Seguirmos ao Senhor Jesus Cristo. Seguir a Ele é buscar ser igual a Ele, é buscar ter comunhão, é buscar ter proximidade, é buscar pensar igual a Ele e agir como Ele agiu, mas não apenas de uma forma externa e ética apenas, mas através da sua graça e do seu amor. A partir daquilo que Ele fez por nós. Aquele que rouba não rouba mais. Aquele que não conseguia perdoar, agora perdoa. Mas também aquele que antes era inimigo de Deus, agora é feito seu amigo. Agora é feito seu filho. Agora é adotado em Cristo Jesus. Mas um segundo aspecto importante é que fomos chamados para fazer outros discípulos, para pescarmos homens. Todos aqueles que seguem ao Senhor Jesus são convocados a essa missão. Isso não quer dizer que você precisa ser um pregador de púlpito, mas isso significa que você deve estar pronto a testemunhar, a dar razão da esperança que há em nós. Então eu e você precisamos, nesses dias tão difíceis, encontrar a nossa paz e a nossa esperança em Cristo Jesus, na sua ressurreição e no discipulado como um ato de seguir a Ele. Mas também precisamos ter todo o propósito da nossa vida, ter toda a nossa vida girando em torno de pescar homens, de fazer discípulos. É o pastor Jonas Madureira que define discipulado como o ato de seguir a Jesus e de ajudar outros a seguirem a Jesus. Portanto, a nossa esperança não está nessas coisas. A nossa esperança não está neste mundo, na forma de pensar, nos seus princípios e na sua fugacidade, na sua brevidade, mas está na nossa vocação, que é soberana, que é para todo tipo de homem e de mulher, de criança, e que é para termos comunhão com Deus e levarmos a paz de Cristo, fazendo discípulos dele. Que o Senhor Deus te abençoe e que a sua esperança esteja firmada na sua vocação. Não na sua vocação enquanto ocupação, mas na vocação que une a todos nós, que é a vocação de sermos chamados filhos de Deus. Oremos. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos fez teus discípulos e porque um dia atendemos ao teu chamado, porque um dia o teu Espírito agiu em nossos corações a ponto de nós não conseguirmos mais negar a nossa vocação para sermos teus filhos. Obrigado também, Senhor Jesus, porque nós temos o privilégio de servirmos de instrumentos nas tuas mãos, para que possamos fazer outros discípulos do Senhor Jesus. Ajude-nos nesses dias tão difíceis. Ajude-nos, Deus, mesmo com essas retomadas e com a incerteza do futuro à frente.
mantemos firmes a nossa vocação, seguindo e servindo ao Senhor Jesus e fazendo outros seguidores dele. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja e que o Senhor nos faça cumprir os propósitos da nossa vocação e termos a nossa esperança firmada no Senhor, que é o objetivo, o fim principal de toda ela. Que a tua honra e a tua glória sejam manifestos em nosso meio. É no nome do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Rei das nossas vidas e da igreja, que nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite.